Vamos lá agora, o segundo vídeo contando as histórias amorosas dos meus seguidores. Então vamos lá. E bom, se você não viu a primeira parte, corre lá, ok? Pra ver as 3 histórias que eu conto no primeiro vídeo. E aí depois você vem pra cá que eu vou contar o resto. Então vamos nessa. Então essa é a referência aí do casal da vez, ok? Esse desenho também foi gravado há um tempo atrás, porém ele foi gravado em março, então eu já tava com meu celular novo, beleza? Então a qualidade desse aqui tá uma delícia, em comparação com a do Levi, do Bestial, no vídeo anterior. Mas esse aqui tá... Bom, a última coisa que eu queria falar é agradecer a todos que mandaram suas histórias. Esse vídeo só tá acontecendo por conta de vocês que foram lá me contar os seus relatos. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Bom, não mais é isso. Agora vamos lá de fato começar a contar as últimas histórias dos meus seguidores. Vamos lá agora para nossa quarta história. Então, se prepare que lá vai em bomba. Eu gosto de um menino da minha escola e ele é um daqueles tipinhos de famosinho, sabe? Esse é o arroba dele, caso queira ver. Bom, deu uma averiguada no moleque e ele é daquele tipinho de moleque famosinho da escola, tá ligado? Você deve conhecer um desse tipo, tá ligado? É aquele fatídico garoto que tem uns 3k de seguidor no Instagram e acha que, porra, é uma celebridade e tem aquele tipo de cabelo do TikTok de 2021 e usa aquele estilo questionável. Assim, eu não sou parâmetro pra beleza e tal, mas, porra, mano, é mais favorável você ser alternativozinho do que ser um padrão que já passou, tá ligado? É tipo, é tipo você tá preso em 2021, mano. Porra, muda aí, mano. Faz algum bagulho, pinta cabelo. Muda aí, tá ligado? Faz algum bagulho aí pra você ser diferente, mano. Porque, porra, esse padrão já é muito chato há muito tempo. Desde 2021 ele tem uma ficante. Sei que isso talvez seja meio errado, mas eu gosto dele já tem um tempo. É, isso é meio errado, amigona. Porra, se o cara tem uma ficante aí, vamos deixar eles dois ali tranquilo, entendeu? E vamos só partir pra outra. Bem melhor. Ele já ficou com muitas garotas. Você acha muita humilhação eu fazer isso comigo mesmo? De ficar com um cara que já ficou com muita gente? Assim, usando o raciocínio lógico, se ele já for com muita gente, a possibilidade de você ficar com ele é maior, né? Daquele não tem parâmetro pra porra nenhuma. Tipo, eu sei que ele já ficou com várias garotas, inclusive amigas minhas, mas eu realmente sou apaixonada nele. Então, o que você acha? Devo falar isso pra ele ou repreender esse meu sentimento por respeito à nova ficante temporária dele? Temporária de fuder. Bom, de verdade, se você quer um conselho, mano, espera os manos terminar, tá ligado? Tipo, é temporária. Foda-se, mano. Tá tendo o tempo deles ali, entendeu? Então deixa os caras ser felizes, entendeu? Eu também tô falando aqui pra você ficar que nem um abutre, olhando toda hora. Nossa, será que eles já terminaram? Meu Deus, eu preciso ficar entrando no Instagram dele todo dia. Não, mano. Porra, que bagulho horroroso. Tipo, esquece ele um pouco. Vai caçar outro mano. Ou fica quieta. Quieta essa porra desse chibiu, entendeu? Dá um tempo pra você também. Tipo, vai caçar o que fazer, entendeu? Vai, pô, sei lá. Eu não sei que série você tá, entendeu? Mas, pô, vai estudar pra prova, tá ligado? Faz um bagulho decente aí, mano. Porra, cara, ainda mais aquele. Nada a ver, mano. Ou melhor, se você acha que você precisa de um relacionamento, porra, caça alguém que tá solteiro. É um conselho tão óbvio, eu acho. Às vezes você acha um cara até melhor que ele, mano. Porra, não é porque ele tem essa vibezinha de TikTok do passado e, nossa, ele é famosinho. Ele não é famoso, mano. Porra, entendeu? Hoje em dia, mano, ninguém é famoso de verdade, não. Eu tenho 3 milhões de seguidores no TikTok. Não, mano, você tem uma bolha ali que te segue. Às vezes a pessoa nem te segue porque gosta de você. Às vezes ela apertou sem querer no botão de seguir. Às vezes, mano, metade daquele povo ali não conhece aquele malandro, entendeu? E, tipo, não é possível que você conversa com 5 mil pessoas. Ele não é famoso. Então, de verdade, mano, só fica quieto aí, entendeu? Vai caçar um bagulho legal pra fazer. Tipo, sei lá, vai tocar um piano. Vai aprender a falar árabe. Sei lá, faz um bagulho mais diferente do que ficar no mesmo cara. Mano, o cara pega a menina a rodo, tem uma ficante. Pelo que você falou, ele não parece nem um pouco legal. E, porra, você quer esse cara pra você? Você tá aceitando porra nenhuma, né, pelo visto. Bom, agora vamos pro quinto relato aí. E, bom, começando o texto, vambora. Opa, mano, vim contar minha história com a mulher que eu mais amei. Ou melhor, que eu ainda amo. Graças a Deus ela não morreu. Legal. Vamos deixar bem claro que é bom pontuar isso. Na história já ia tomar outro caminho, tá ligado? Eu ia ter que ficar com um tom mais sério e eu não quero isso. Eu quero brincar com toda a situação que eu puder. Então, eu conheci ela no 4º ano e desde então eu fiquei apaixonado por ela. É muito difícil ler sem vírgula, pô! Você deve saber como é que é isso. Não, eu não sei, porque eu nunca me apaixonei por ninguém no 4º ano. Até porque na minha cabeça, até o seu 7º ano, você se apaixonar por alguém é loucura, mano. Porra, você é criança, mano. Como é que você vai se apaixonar por alguém? Porra, vamos estudar, galera. Porra, para de querer crescer antes da hora. Bagulho tão desnecessário, tá ligado, mano? Porra, vamos aproveitar enquanto a gente ainda é
criança, entendeu? Aí, pô, você quer ficar querendo ser adulto só porque seu amiguinho já tá com namorada. Foda-se seu amigo, mano. Porra, aproveita sua infância aí tranquilamente. Bagulho de se apaixonar. Pode se apaixonar, mano. Pensa naquela garota mais linda da sua sala. Aquela menina de olhos verdes, cabelo liso, de óculos, que senta sempre na primeira fileira e que flerta com você sutilmente. É muito específico. E pelo que parece, o nosso padrão pra mulher é bem diferente. Então eu sou secretamente apaixonado nela. Porém, ela sempre teve aquele negócio de ser mais adulta, sabe? Não, eu não sei. Até porque eu acho que uma pessoa do 4º ano não é adulta. Por causa disso, ela só ficava com caras mais velhos que a gente. Ah, tá. Ela já me disse várias vezes que só me via como amigo, mas a gente se flertava algumas vezes. E toda a nossa sala shippava a gente. A gente junto. Meu Deus, é uma criança ainda. Eu sempre falei pra ela que namoraria com ela algum dia. E ela não sabe, mas dia 20 de junho é o aniversário dela. Como é que ela não sabe que dia 20 de junho é o aniversário dela? Porra, você tá planejando em avisar isso pra ela? Cara, essa menina é burra, então. E eu vou pedir ela em namoro. Então eu queria saber com você dicas para o que eu faço pra ela e depois eu corro aqui pra te contar se deu certo. Mano, que história sem pé em cabeça, mano. Primeiramente, moleque, aprende a escrever, ler texto sem vírgula é muito horrível, entendeu? E a gente junto ali é complicado. Mano, eu nem vou citar. Ó, ele acerta a gente em cima ali na outra vez e... Ah, ele sabe a jogada de tipo, se você não souber a diferença dos dois, joga os dois porque um você acerta. Então, né, querendo isso, querendo ou não. Querendo isso? Hã? Bom, no fim, essa menina aí, mano, só para. Eu não sei quanto tempo faz que você tava no 4º ano, mas, mano, pelo que parece, você é novo pra um cacete, entendeu? Se o bagulho dela é ficar com os caras mais velhos, mano, vai embora, tipo, sei lá, tá ligado? Vai contar cartinha de Pokémon, sei lá, mano, vai fazer algum bagulho diferente, vai jogar Minecraft, tá ligado? Vai, porra, perde seu tempo não, mano. Avisando pra ela que dia 20 é o aniversário dela. Ela deve saber, pai. E se ela não souber também, porra, mais um motivo pra ir embora nessa porra. Bom, e se você quer uma dica de fato, não faça isso, pelo amor de Deus, entendeu? Porra, ela, mano, vocês dois aí é dois loucos, porque um acha que ela tá flertando contigo e ela parece que não tá. Se você sabe que ela gosta de cara mais velho, tá aí um ponto já que ela não quer você, se vocês são da mesma idade, entendeu? Então, para. Ah, ela tá flertando comigo. Às vezes é coisa da sua cabeça, mano. Às vezes ela tá sendo gentil com você e você tá, nossa, ela me quer muito. Às vezes não, meu amigo. Às vezes ela só quer a borracha emprestada aí, entendeu? Na hora da prova. Então, para com isso aí, mano. E bom, tô cansado de contar a história, então vamos lá pra última coisa aí, que é um bônus, ok? E, bom, vamos lá que eu vou contar direitinho isso aí pra você. E, bom, qual é o conteúdo desse extra aí, né? Desse bônus que eu darei agora pra vocês. Há muito tempo atrás, lá em abril, eu decidi gravar um áudio, porque eu gostaria de fazer um vídeo sobre isso, contando sobre a minha vida amorosa. E bom, eu adiei bastante esse áudio, porque na época eu não tava muito legal pra fazer vídeo, então eu só guardei ele na gaveta, no caso, no SSD do meu PC, e deixei ele ali por muito tempo. Até que eu lembrei que eu ia fazer um vídeo do Dia dos Namorados, e achei por que não fazer com ele. Só que eu tinha 2 desenhos do Dia dos Namorados, que era o Levi e o Bestial, e esse da Mitsuri com o Iguro. Então eu falei, pô, se pá, eu divido ele em 2, e aí eu consigo contar a minha história em um, e as histórias dos meus inscritos em outra, entendeu? Isso foi uma ideia muito genial pra mim, na minha cabeça, e eu gostei muito de fazer, e gostei mais ainda das pessoas se prontificarem a mandar suas histórias. Eu achei isso muito legal, e bom, eu quero ainda fazer muito mais esse estilo de vídeo, sacou? De pedindo coisa pra vocês, e vocês sendo a atração principal do meu vídeo, tá ligado? E obviamente, sempre que possível, eu também me colocarei nesse vídeo, né? Então, se eu tiver alguma relação ali com o conteúdo em si, eu também coloco a minha visão ali, ou o meu relato ali, envolvendo a situação do vídeo, e obviamente colocando um teor mais humorístico no vídeo pra ficar mais atrativo para as pessoas verem, ok? Não ser só não ser só eu contando histórias e foda-se, tá ligado? Eu quero pelo menos ali tentar deixar o vídeo um pouquinho mais assistível, assim, sacou? E bom, tô enrolando bastante, então agora vamos lá contar a minha vida amorosa, ok? Então eu tenho aí 3 historinhas que eu irei contar pra vocês, ok? Daqui, a partir de agora, desse momento do vídeo até o final, ok? Então, na verdade vai ter uma finalizaçãozinha lá no final e eu também vou enrolar um pouco aqui mais pra explicar direitinho aqui a situação. Bom, se você tá esperando histórias de 2 machos gostosos se atrelaçando e blá 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 e não sei o que, sinto lhe dizer que infelizmente isso não vai acontecer, ok? Sinto lhe informar também que eu sou hétero, galera. Então, sim, eu sou sem graça, né, pelo visto. Que hoje em dia só gays legais. E bom, então a minha história é mais no
tradicional mesmo. É homem sofrendo por mulher. Mas que pelo menos é mulher bonita, então tá valendo. Enfim, vamos deixar de enrolação e vamos logo lá contar minhas historinhas aí. Porém, esse áudio, como eu falei, foi gravado em abril, então vamos voltar lá pra abril. Bom, acho que o melhor jeito de começar essa história é já avisando pra vocês que eu não tenho problema algum com nenhuma das pessoas que eu irei citar aqui nessa história, beleza? E por questão de privacidade, eu não irei expor o nome de nenhuma das pessoas envolvidas nisso, porque é uma babaquice sem tamanho. Então eu darei nomes fictícios aí, ok? De músicas que eu acho foda. Então vamos lá, começando a minha vida amorosa. E bom, ela dá início em 2022, mas é bom a gente pegar um contexto do finalzinho de 2021, porque vai fazer sentido. Bom, em 2021 eu ainda tinha um cabelo muito grande. Eu na verdade tenho até hoje, porque eu meio que gosto de ter o cabelo maiorzinho assim, não por conta de, nossa, eu achar muito foda. Eu acho diferente, eu acho melhor, mas era porque eu não queria ficar muito padronizado, tá ligado? Na época assim, todo mundo tinha o mesmo cabelo, que era baixo, com um degradê, e eu só queria... Eu tinha preguiça de cortar e também queria meio que me diferenciar assim dos demais, então eu só deixava ele grande. E bom, por que eu tô falando disso? É porque isso precisa de um contexto que vai ser usado agora. No final de 2021, eu vou pra minha escola, e aí chega o intervalo, e aí eu vou lá pra quadra, até que uma garota do nada chega até mim e me pede pra prender uma xuxinha no meu cabelo. Eu não sei como é que vocês chamam isso na sua cidade, mas na minha cidade, essa porra aí, esse elástico de prender no cabelo, é denominado de xuxinha, ok? Então, bom, ela chega assim e prende isso no meu cabelo. E bom, eu vou nomeá-la de carruagem, ok? Então, esse é o nome aí da carruagem que veio até mim e prendeu uma xuxinha no meu cabelo. E bom, é só isso que vocês deveriam saber. Agora vamos pra 2022. Bom, aí eu volto das férias, eu fiquei... Isso é muito louco, inclusive. Eu fiquei, eu acho que quase 2 meses de férias. Eu fiquei metade de dezembro até metade de fevereiro. Então foi quase... Eu acho que foi até dois meses, assim. Foi muito da hora. É porque também foi pós-pandemia, então ainda tava, né, com aquele bagulho. Enfim, aí chegou em fevereiro e aí eu vou pra escola e eu não lembro de nada nas férias. Eu, de fato, não lembro de quase nada do final de 2021 pro começo de 2022. Eu lembro de 2022 a partir de fevereiro em diante. Aí eu lembro bastante coisa. E bom, a minha história aí começa eu fazendo moonwalk na quadra. Até que a carruagem chega até mim e fala: bom, a minha amiga tá apaixonada em você. Ela falou: nossa, o seu amigo fazendo moonwalk me deixou louca da cabeça. E assim, eu acho que era louca da cabeça por simplesmente ter gostado de mim fazendo moonwalk. Do nada. Bom, eu nunca tinha trocado uma ideia com essa pessoa, eu nunca tinha visto essa pessoa, então eu não sabia da existência dela. E ela do nada chegar até mim e falar que, nossa, eu gostei de você porque eu gostei do seu moonwalk. Ela também falou que gostou de mim porque me achou bonito. O que, bom, essa pessoa não batia bem. E bom, eu vou denominá-la, essa pessoa, de Primavera. Então, bom, a Primavera, que é amiga da carruagem, gostou de mim. E olha só, eu nunca tinha tido um relacionamento, nenhuma relação amorosa com as pessoas, então o que eu achei no momento? Eu vou namorar essa pessoa. Bom, até que isso de fato se concretizou. No final de fevereiro, a gente meio que já tava namorando. Eu digo meio porque eu vim descobrir depois que umas 2 ou 3 semanas depois, eu falei pra ela que, nossa, a gente já namora há quase um mês. E ela falou: a gente namora? E bom, pelo que parece, ela nem sabia dessa informação, que foi bem esquisito pra mim, porque eu falei, ué, achava que era óbvio isso, entendeu? Porque a gente já tinha se beijado algumas vezes, a gente se falava todos os dias com um teor mais caliente, então pra mim, pô, a gente já era casado, sem contar que ela mesmo, que veio até mim me falando que, bom, já era casada comigo e eu só não sabia dessa informação. O que eu falei: tá tudo ótimo, é isso, vamos embora. Bom, então meio que carruagem foi a nossa cupida, então, bom, eu comecei a namorar Primavera desde, na minha cabeça era desde fevereiro, mas eu fiquei sabendo que depois a gente só oficializou em março. Então, bom, a gente ficou março, abril, maio. Até que em maio eu comecei a perceber muita coisa que eu não tinha percebido antes. A Primavera era muito foda. E bom, como é que você fala que, nossa, você namora a pessoa há 3 meses, só agora você percebe o quão boa ela é? E sim, eu só fui perceber depois de 3 meses. Eu fui perceber o quão ruim eu era pra Primavera. Eu falei, mano, a Primavera é muito foda. A Primavera sempre tava comigo. Assim, era o mínimo de um relacionamento? Sim, mas eu sempre fui meio que excluído, assim, ou menosprezado pelos demais, assim. Então, ter recebido um acolhimento, mesmo que mínimo, mesmo que era o mínimo em um relacionamento, pra mim foi absurdo. Pra mim, eu nunca tinha sentido aquilo. E eu falei, mano, caralho, essa pessoa é incrível. Só que eu não sabia lidar com isso. Porque eu não sabia, eu nunca tinha tido isso antes, entendeu? Então eu falei, mano, o que eu faço? Tipo,
eu vou fazer o quê? A Primavera, ela é muito foda e eu não sei lidar com isso. E bom, a opção mais clara nisso tudo era chegar nela e conversar, falar, pô, Primavera, me instrua, me ajude a ser bom pra você do mesmo jeito que você é pra mim, porque eu não sei como fazer isso dar certo, eu não sei como eu lidar com isso, e eu sei que se essa merda ficar martelando na minha cabeça, vai respingar no nosso relacionamento, e eu não quero que ele acabe, porque pra mim é perfeito isso, é muito incrível saber que tem uma pessoa que gosta de mim, saber que tem uma pessoa que quer me ver sempre do lado dela. Então, pra mim, tava ótimo. Tava tão ótimo que ela é uma pessoa tão incrível que eu não queria encher o saco dela com isso. Então eu meio que fiz o pior, tomei a pior decisão, que foi esconder isso, que foi não querer contar isso pra ela, pra meio que evitar ela de constrangimento ou de qualquer coisa que isso poderia gerar. O que foi um erro grotesco, porque eu fiquei de maio até junho com isso martelando na minha cabeça. E foi uma bosta, porque isso só foi acumulando mais ainda. Ela só foi demonstrando que era uma pessoa mais legal do que ela já tinha demonstrado durante todos esses meses, até que eu explodi. Eu de fato não consegui mais lidar com isso, então eu queria terminar com ela. Só que eu não achava justo eu só chegar e falar, pô, você é tão perfeita que eu preciso terminar com você, que eu não mereço a perfeição que é a sua pessoa comigo, entendeu? Até que mais ou menos ali pro meio de junho eu decido terminar com ela, só que eu decido terminar da pior forma possível, porque eu não queria terminar sem motivo, porque obviamente não tinha motivo. Tá bom que o fato disso tá martelando na minha cabeça era um motivo a ser conversar com ela pra poder resolver isso, mas eu não podia demonstrar que, entre aspas, ela estava me fazendo mal. O que não era mais a situação em que eu mesmo tinha me colocado, em que eu, na minha cabeça, falei, pô, ela é tão perfeita que eu não consigo lidar com isso. Sendo que eu poderia ser perfeito tal qual ela era comigo. Era o mínimo, era uma troca justa. Só que no fim eu só não soube lidar muito bem com isso, então eu decidi de fato terminar com ela. E foi foi o pior término possível, porque eu meio que terminei só esperando ela me dar um motivo. Então a gente tava conversando, até que do nada ela sentiu que eu tava meio estranho, e eu de fato tava estranho. E aí ela falou, pô, ela citou alguma coisa sobre terminar. Ela não de fato falou, ah, então você quer terminar? Não, ela só citou a palavra término, e eu peguei isso, distorci um motivo. E esse não é um motivo, isso não. Eu distorci uma situação, não é a porra de um motivo plausível pra se terminar. Só que bom, eu fui lá e fiz isso, e até então a gente terminou, e isso foi muito ruim pra mim. Acredito que pra ela também, porque, bom, eu meio que terminei sem dar nenhuma satisfação, sacou? Sendo que era o mínimo que eu poderia ter feito, porque ela era uma pessoa incrível, ela tinha se esforçado ao máximo pra tentar ser a pessoa incrível que ela era comigo. Então, eu só ter terminado com ela sem dar motivo algum é uma babaquice sem tamanho. Até que, bom, a gente termina em junho, e isso ainda em 2022, então passa-se muito tempo. Então vai até o final do ano sem a gente se resolver. A gente voltou a se falar algumas vezes e, bom, não adiantou em nada porque eu ainda não me sentia pronto o suficiente pra só falar pra ela as coisas que tinham acontecido, entendeu? Então meio que ficou num clima meio merda da gente se falando, ela ainda meio que não sabendo o motivo de eu ter terminado. E bom, semana após a gente ter terminado, ela começou a namorar, então eu também tinha ficado meio louco com isso. Então, bom, só não tava nem um pouco legal toda a nossa situação, e isso foi uma bosta por muito tempo. Até que chega 2023 e eu não fico com ninguém, porque, bom, eu ainda tava na mesma situação de que eu não tava pronto, eu não tinha colocado um ponto final na minha história com a Primavera. Então eu não me sentia justo, eu não me sentia na liberdade de ter um novo relacionamento. Eu sabia o quão isso ia prejudicar não só a mim, mas a pessoa que eu envolvesse nesse relacionamento, entendeu? Então eu decidi ficar só na minha mesmo. E bom, eu botei na minha cabeça que eu só ia ter um relacionamento quando eu me resolvesse com Primavera. Então 2023 passa, aí chega 2024, também a mesma coisa, a gente fica muito tempo se falando, tipo, poucas vezes, e nunca era de fato sobre isso, era de fato sobre o principal motivo do nosso término. E bom, nisso ela também já tinha namorado mais um outro cara, eu acho, que foi só um ou foi dois, eu não lembro, mas eu acho que ela namorou mais umas 2 vezes aí. E nisso eu também não ligava muito, porque, tipo, ela tava com a vida dela, a gente tinha seguido a vida dela, eu que só tava com essa porra na cabeça de que, mano, eu só vou conseguir ficar bem comigo mesmo quando eu finalizar toda essa situação, toda essa história. Então, mais uma vez, em 2024, eu fico ali no total tranquilo.
até que chega agosto, ou melhor, setembro. E sabe quem volta? Isso mesmo, carruagem. No completo nada, ela voltou da outra escola que ela tinha saído para nossa escola novamente. Então a gente se reencontrou. E bom, a gente era amigo desde lá de 2021, né? Depois dela ter colocado uma xuxinha no meu cabelo, a gente meio que virou amigo. E a gente tinha se afastado depois que eu tinha começado a namorar a Primavera. Eu não tinha entendido do porquê disso, mas ela também se afastou um pouco da Primavera, então meio que algum motivo tinha. A gente só não conversou sobre isso. E bom, ela voltou a ser amiga minha e ser amiga da Primavera. Nisso, sabendo que a gente já tinha terminado lá em 2022, então não tinha nenhum problema com nada. Até que simplesmente um dia eu vou e deixo a carruagem na casa dela, porque meio que era caminho pra minha casa também, então eu levei ela até a casa dela. E no caminho disso, a carruagem olha pra mim e fala: "Você ainda gosta da Primavera?" E bom, eu demonstro um pouco de desconforto, não porque eu gostava da Primavera, mas sim porque eu sabia que aquele assunto não era legal de se tocar assim do nada, porque eu ainda não tinha resolvido totalmente com ela. Então eu sabia que isso ia dar um pouco de merda assim, sabe? Daí ela falou: "Bom, não precisa responder, porque só a sua reação já deu pra entender que sim, talvez você realmente gosta dela." E aí ela veio com um assunto totalmente do nada, que foi: "Bom, eu conversei com a Primavera um tempo atrás e ela também gosta de você." E aí eu fiquei totalmente paralisado, porque eu não era capaz de acreditar que a Primavera ainda sentia algo por mim. Depois de tudo que eu tinha feito, depois de tudo que tinha acontecido, ela ainda gostava de mim. Isso não faria o menor sentido. Mas aí, enfim, eu infelizmente acredito na carruagem e, bom, eu preciso tomar uma atitude rápida e eu tomei uma atitude meio que desesperada para demonstrar para a carruagem que eu não gostava da Primavera e fazer com que a Primavera me odiasse, porque esse era o pensamento que eu tinha. Eu falei: "Mano, eu fui um completo idiota com a Primavera. Por que ela gosta de mim? Ela tem que me odiar." Então eu fui lá e dei um motivo pra Primavera me odiar. E esse motivo foi falando pra ela que eu sou um merda, falando pra ela que eu sou um babaca, falando pra ela que, bom, nossa, eu fiz um monte de coisa ruim pra você. É sério que você ainda gosta de mim? Não, eu usei a cartada mais fácil. Eu beijei a carruagem. Sim, no completo do nada, eu simplesmente beijo a carruagem e falo: "Bom, tá aí, né? Você acha que eu ainda gosto da Primavera, tendo te dado um beijo?" Fala pra ela que eu não gosto dela, truta. E bom, meio que resolveu, meio que adiantou. A Primavera percebeu que eu ainda não gostava dela e isso se resolveu tecnicamente. O que eu quero dizer com se resolveu? Bom, eu consegui, depois de meses depois, tendo mentido pra mim mesmo que eu gostava da carruagem. Eu não gostava da carruagem, nem ela gostava de mim. Aquilo foi só simplesmente um fato para que eu fizesse a Primavera me odiar pra sempre, porque era isso que eu queria, era isso que eu achava que era o justo, era ela me odiar, porque eu fui um completo idiota com ela, sendo que ela foi muito incrível comigo. Então eu não achava justo ela ainda gostar de mim com essa diferença de comportamento entre ela ser uma pessoa incrível e eu ter sido um babaca com ela naquele relacionamento em que estivemos. Até que, bom, eu fico mentindo pra mim mesmo e pra carruagem que eu gosto dela, até que a gente se entende e fala: "Bom, nenhum dos dois se gosta, então vamos só assumir isso e sair um da vida do outro." E foi isso que fizemos. Ela foi embora até da escola e, bom, a gente decretou ali um fim. A gente não teve nada sério, não foi algo, um relacionamento de tipo namorado ou algo do tipo. A gente só meio que se beijava ali de vez em quando e um ia na casa do outro. Era só meio que isso. A gente nunca prolongou mais nada do que isso. E bom, isso foi no final de 2024, até que eu de fato boto na minha cabeça de que, mano, eu preciso muito falar pra Primavera, ou melhor, acabar com a minha história com a Primavera. Bom, agora voltando pro início de 2025, eu de fato agora tomo vergonha na cara e falo: "Mano, eu preciso me resolver com a Primavera, porque senão eu vou ficar com isso pra sempre. Eu vou ficar adiando isso pra todo sempre. Eu vou literalmente ficar preso em uma garota que, bom, já acabou, só que eu não acho que acabou, porque eu não dei toda a explicação plausível que ela merecia. Tudo que, bom, era necessário ser explicado." E bom, depois que eu converso com ela, a gente tem a conversa que a gente mais precisava. E foi até bom eu ter tido só anos depois, porque eu consegui desenvolver uma maturidade, o que ajudou muito para dar um teor mais sério para essa conversa, o que era necessário. Se eu tivesse falado isso talvez um ano depois em que a gente tinha terminado, talvez não teria dado nada, porque meio que eu ainda era imaturo para um caralho, então eu ia falar coisas sem sentido. Então foi bom eu ter passado muito tempo matutando isso na minha cabeça, porque eu pude saber exatamente os pontos negativos e positivos que eram necessários para ter essa conversa. E bom,
deu certo. Depois dessa conversa a gente se resolveu totalmente, então eu sentia agora livre o suficiente para ter um relacionamento com outra pessoa, até que a gente chega em março. E bom, eu já estava totalmente livre, eu estava totalmente aliviado por depois de muito tempo ter resolvido com ela e saber que eu estava livre e podendo ter um relacionamento agora com alguém. Não que eu quisesse, eu meio que estava totalmente tranquilo sozinho, até que do nada eu começo a perceber uma garota da minha escola. E bom, eu começo a ver o quão ela parece ser uma pessoa muito gente boa e quão legal a vibe que ela passa, sacou? Tipo, os amigos dela era legal, a rodinha de amigos que ela tinha era muito gente boa. Ela parecia ser uma pessoa muito incrível, então eu falei, pô, gostaria de me aproximar dessa pessoa. Essa pessoa parece uma pessoa muito incrível, então isso é legal. E bom, eu não quis na intenção de ter algo com ela, eu só realmente achei ela uma pessoa muito legal, ela era uma pessoa muito divertida, ela dava risada bastante com os amigos dela, e eu achava ela muito legal, somente de olhar as coisas que ela fazia e possivelmente as coisas que ela gostava. Até que eu fiquei esse mês inteiro de março criando meio que um plano pra, bom, eu preciso conversar com essa pessoa, porque na minha cabeça, essa pessoa nunca falaria comigo, você é uma pessoa muito bonita, maravilhosa, incrível, e eu não tenho nada a oferecer. Então, bom, eu precisava de algo aí pra ser necessariamente aceitável. Então, o que que eu fiz? Usei a minha cartada de nerd, que é o quê? Consiste em criar um cenário favorável pra pessoa me responder. Então, bom, eu passei muito tempo aí sabendo de algumas coisas dela, eu soube o nome dela, e bom, eu também não sou nenhum psicopata, calma galera, eu não fui atrás dela na rua, eu não fiquei esperando ela descer do ônibus pra ver onde ela morava, não. Eu só peguei informações em que era fácil de saber. Tipo, eu passei por ela enquanto alguém chamava o nome dela. Então, nossa, como é que ele descobriu o nome dela? Escutando alguém chamando ela pelo nome. Meu Deus, ele é o Joe Goldberg. Eu também soube do aniversário dela, isso bem antes da gente começar a se falar. Muito porque, bom, o nome na chamada às vezes ficava com a data também de nascimento. Então, eu fui lá procurando assim direitinho e até que achei o nome dela com a data na frente. Eu falei, putz, ela faz aniversário nesse dia, que legal. E bom, eu ainda nem denominei a pessoa com o nome da música, então, bom, essa pessoa tal incrível aí que eu tô falando, eu vou denominá-la de Memórias. Bom, até que depois de muito tempo, eu de fato crio todo um cenário ali legal e confortável para poder mandar mensagem para ela e possivelmente ela ter uma resposta para me responder, que ficaria muito legal se ela me respondesse. E bom, nisso é em abril, bem no comecinho de abril, e aí eu vou lá e mando uma mensagem para ela. E curiosamente, ela me responde 10 minutos depois, o que foi muito legal, foi muito rápido até. Na minha cabeça ela poderia demorar dias para me responder ou sequer nem respondesse. O que seria, nossa, ruim? Não, na verdade seria bem tranquilo, eu só meio que ia evitar conhecer uma pessoa tão incrível assim. E bom, nesse exato dia em que a gente troca esse primeiro contato, a gente fica conversando por muito e muito tempo. A gente fica até madrugada da noite assim conversando. E bom, eu descobri muita coisa dela, eu descobri alguns hobbies favoritos dela, eu descobri também os gostos musicais dela e descobri o quão a gente era parecido em alguns aspectos, que era muito legal, porque, bom, ficaria mais fácil da gente desenvolver uma amizade, sabendo as coisas que ambos gostavam. Tanto que nessa primeira conversa que a gente tem, ela pergunta a minha data de nascimento e eu pergunto a data dela, mesmo sabendo. Então eu não queria também passar uma vibe de ou Mr. M ou um stalker pedido. Então eu falei, putz, não sei, chutei uma data aí, entendeu? E aí ela falou, nossa, perto. Aí eu, nossa, quase, ó, eu ia chutar isso. E de fato ia, que eu já sabia. Bom, até que no começo de abril a gente começa a se falar bastante, até no meio ali de abril, em que agora eu começo a conversar também com ela na escola mais frequentemente. A gente até então conversava mais por mensagem, que ambos eram muito envergonhados. Eu sou até hoje, ela também é um pouco, mas a gente era bem mais ali na época da escola, ali na época que a gente tinha se conhecido, na verdade, no começo ali da nossa amizade. Bom, e aí eu comecei a andar também com ela na escola, o que foi muito legal, porque o grupo de amigos dela era muito gentis comigo e, tipo, meio que me abraçaram ali pra ser do grupo também, tá ligado? Mesmo que eu fosse mais tímido e tal, eles aceitavam porque, bom, ela era amiga deles, então meio que por eu ser amigo dela, eles me aceitaram, me acolheram e isso foi muito foda. E bom, a gente ficou amigo aí por muito tempo, até que do nada, uma amiga dela meio que já sabia exatamente o que, bom, parecia que eu queria, que no caso era algo a mais com a Memórias. E não vou mentir, Memórias era uma pessoa muito linda, era uma pessoa incrível, então por
por que não querer isso, né? Já que, bom, a gente já se conhecia há um tempo, a gente sabia que ambos gostavam de coisas muito semelhantes, então, bom, seria incrível. Tanto que a gente, em 5 dias, eu acho, se eu não me engano, a gente fez uma playlist no Spotify em que a gente fez várias músicas, ou melhor, a gente adicionou várias músicas nelas e, bom, meio que dava pra ver a interligação ali entre a gente com gostos musicais. Eu sou apaixonado por música, então saber que uma pessoa também tem os mesmos gostos parecidos com o meu é incrível. É tipo, pronto, essa pessoa é minha alma gêmea e acabou. E bom, essa amiga dela percebe essa minha intenção a mais com a Memórias e, bom, não tem o que eu fazer, né? Eu, de fato, comecei a ver Memórias com outros olhos. Até então, eu, de fato, só queria ser amigo dela por achar ela incrivelmente engraçada e divertida. Só que, de fato, depois que eu comecei a conversar com ela e conheci mais dela, eu percebi o quão legal ela era. E aí a gente meio que começou a flertar com mais frequência. Foi bem legal. E bom, até que acaba abril e começa maio. E aí a gente, mais uma vez, tentando desenvolver algo. Porque, bom, ainda assim a gente era tímido. Então meio que, mesmo eu querendo e ela possivelmente demonstrando que também queria, a gente ainda ficava nesse impasse dos dois ser tímidos. Então meio que dificilmente ia acontecer algo, sacou? Se nenhum dos dois tomasse a devida iniciativa. Até que em junho eu decido, bom, eu vou demonstrar pra ela o quão eu gosto dela. E aí eu espero dar um dia aí exato até que eu peço um beijo pra ela. Incrivelmente, ela me dá esse beijo. Foi maravilhoso. A gente se beijou lá, entendeu? E foi incrível. Até que passa depois de um dia, ou melhor, 2 ou 3. A gente se beija novamente. Muito foda. Até que passa mais uma semana, se eu não me engano. A gente beija de novo. E muito foda. Ou melhor, tipo, pô, já 3 beijos. Nossa, que foda, mano. Isso tudo em junho. Até que, bom, chega no final de junho. E eu percebo que eu tô tendo a mesma coisa que eu tive com Primavera. Memórias era uma pessoa incrível. Era uma pessoa muito especial. Era uma pessoa que se importava bastante comigo. E de novo, mesmo eu tendo já tido essa experiência com Primavera, eu ainda não era acostumado em pessoas lidarem bem comigo, pessoas demonstrarem que gostam de mim. Então, eu de novo, mais uma vez, demonstrei que não estava legal e diferente da Primavera, que eu só simplesmente acabei, eu não queria que acontecesse o mesmo com Memórias, porque eu gostava de fato da Memórias e eu queria que desse completamente certo. Então, o que eu fiz? Eu pedi um tempo. E não, a gente não tinha um relacionamento sério, então esse tempo que eu pedi não foi, nossa, olha, eu quero um tempo pra mim porque eu preciso me resolver. Não, a gente meio que não tinha nada ainda sério. A gente tinha se beijado ali algumas vezes. A gente sabia que ambos se gostavam. Só que eu fui carinhosamente com ela. Falei, pô, eu gosto muito de você. Eu acho você uma pessoa incrível. Mas eu não consigo lidar com isso agora. Eu preciso muito aprender a lidar isso. Aprender a lidar com isso. Então, eu peço um tempo até eu conseguir, de fato, me resolver. E aí, depois disso, eu vou ser uma pessoa boa pra você. E é isso que eu faço. Nas férias, eu meio que me afasto de tudo e tento me resolver comigo mesmo pra tentar ver essa situação. Pô, será que eu consigo, mano? Será que eu consigo de fato deixar alguém gostar de mim? Não é difícil, não é algo impossível alguém gostar de mim, entendeu? Então eu preciso me permitir também isso, sacou? Bom, até que passa julho aí inteiro, até a gente voltar em agosto das férias. E bom, eu não tinha tido nenhuma interação com a Memórias nesse meio tempo, porque eu tinha me afastado de total rede social que eu tinha. E bom, eu só conversava com ela por rede social, a gente nunca tinha se visto fora da escola, então meio que não ia acontecer da gente trocar ideia, sacou? Aí até que volta, eu ainda não me sentia totalmente liberto, assim, pra mandar mensagem pra Memórias, então eu esperei chegar de fato na escola. Até que eu chego na escola e a primeira coisa que me contam, de uma amiga inclusive, ela veio até mim e falou, bom, sabe quem tá namorando? A Memórias. Sim, Memórias de fato tinha começado a namorar. E bom, não é como se eu também não tivesse dado essa liberdade pra ela. Pois bem, no textinho em que eu fiz pra ela me despedindo e pedindo o tempo, eu deixei isso aí pra ela. Falei que bom, né? Eu também não vou te prender a me esperar porque isso é injusto, né? Totalmente injusto. Então, seja feliz se você quiser. Mas assim, também não é como eu não tivesse deixado claro que eu queria ela, né? Eu tava fazendo aquilo só por ela. Então, ela também poderia ter me esperado, né, guys? Pô, ela também muito apressada, mano. Pô, nada a ver. Era só ter ficado calminha ali, entendeu? Na dela. Pô, pra que ela vai namorar, cara? E bom, diferente de muitas pessoas que quando uma pessoa que você ama e adora, assim, começa a namorar e você, nossa, deseja que acabe o mais rápido possível. Eu pensei muito pelo contrário. Eu falei que, bom, se ela tá namorando, a pessoa deve ser uma pessoa incrível pra ela. Então, eu desejo que esse relacionamento dure. Eu desejo que, bom, ela seja feliz e que tudo aconteça de bem com ela. Então, eu vou só meio que destruir todo esse sentimento que eu tenho
sofriam por ela. Então, bom, eu trabalhei por um mês tentando fazer com que eu me resolvesse pra uma pessoa, até que quando eu me resolvo de fato e tento falar isso com ela, a pessoa tá namorando. Que, bom, confesso que não foi algo tão fácil pra mim, porque eu não sabia o que fazer ali na hora, mas eu sabia que não tinha muito o que eu fazer também. Não era como se eu, nossa, eu tenho que ir lá nela e demonstrar a minha indignação por ela estar namorando. Não, ela tava namorando. Eu não ia ter que fazer nada, eu ia só, de fato, desejar o melhor ali pra ela e acabou, entendeu? A nossa história ali meio que acabou, de fato. Até que passa meses aí e do nada a Memórias vem até mim conversando sobre uma pessoa. E bom, eu não é como eu odiasse a Memórias, então eu só respondi ela e falei: bom, me fala aí sobre essa pessoa, por que que você odeia ela? Aí ela fala que, nossa, essa pessoa é muito chata, ela só liga pra ela mesma, meio que o dia inteiro dela é falando sobre ela e meio que ela nunca me pergunta sobre mim. E eu falei: pô, a pessoa é meio paia, né? É melhor você se distanciar de pessoas assim. E aí eu não sei o final dessa história, dessa conversa, na verdade. Só sei que, bom, aconteceu essa conversa. Até que meses passam e eu descubro que Memórias terminou. Inclusive, eu descobri isso por ela. Ela me fala que, bom, tinha acabado o relacionamento dela. E eu não fiquei na pilha de, nossa, meu Deus, ela terminou, agora é minha chance. Não, eu falei, bom, caralho, por que que ela deve ter terminado? Será que aconteceu algo, tipo, ruim na vida dela pra ela querer ter terminado? Ou será que é a pessoa que terminou com ela? Bom, eu não contestei ela também, não perguntei, falei, bom, o que é aí que você terminou com a sua pessoa aí, mano? Fala aí, pô, conta aí, eu quero saber. Pô, não achei que era necessário eu saber disso, então meio que eu só não contestei também. Tá ligado? Não era justo também da minha parte. Queria uma explicação do relacionamento que ela acabou de terminar. E bom, isso lá pra setembro, até que passa outubro e novembro, e meio que a gente nem se fala tanto, porque, bom, o sentimento que eu tinha ainda existia, então eu tava tentando ao máximo meio que evitar dele voltar o mais rápido possível, porque, bom, eu ainda gostava dela, só que eu sabia que eu não poderia mais fazer nada, porque, primeiro, ela tava pós um relacionamento, então eu não sabia como é que tava a cabeça dela pra pensar em mim novamente. E depois que eu tava tentando me desprender dela, porque, bom, eu tava tentando tirar o meu sentimento por ela, tá namorando. E agora do nada ela termina e eu não sei se eu devo ter de novo esse sentimento por ela ou se eu devo de fato acabar, porque eu não sei como é que tá a cabeça dela depois desse relacionamento. Então eu meio que fico nessa indecisão, só que eu decido ficar quieto. Eu não decido falar pra ela que eu ainda gosto dela e nem também de totalmente cortar ela da minha vida. Eu meio que fico ali existindo e deixando ela existir na minha vida também. Até que chega em dezembro e já tinha muito tempo que a gente não se falava, e aí no Natal, não na véspera, na virada de ano do Natal, eu mando mensagem pra ela, falando que, bom, nossa, tem esse vídeo aqui e essa garotinha, ela parece muito com você. Puxando, não puxando assunto, mas meio que era um vídeo que eu já queria muito mandar pra ela, e no Natal eu não tava fazendo nada, eu meio que tava assistindo o último episódio de Welcome to Derry, e tava literalmente passando o Natal na sala, no sofá da minha sala, que minha família toda tinha saído. Então meio que tava eu sozinho aqui em casa, enquanto assistia a melhor série de 2025, sem contestações. Até que Memórias me responde totalmente suave ali, e essa, depois de muito tempo, é a única conversa em que temos prolongada, assim. A gente conversou por muito tempo, tanto que a gente quase virou a noite, assim, conversando. Aí eu lembro que, bom, eu fui perceber que a gente já tava muito tempo conversando quando a sala começou a clarear, já tava literalmente amanhecendo. Eu falei, putz, já tá muito tarde, guys. Aí eu me despedi da Memórias, eu falei, pô, Memórias, muito obrigado por eu propor essa conversa maravilhosa aí, foi muito legal voltar a falar com você por muito tempo. Isso de fato me lembrou a gente no começo do ano, lá em abril, se falando por muitas horas e horas e horas e horas. E isso foi muito legal ter vivido isso novamente. Bom, até que de novo a escola acaba e a gente não se fala nas férias também. E nisso, na minha cabeça, essa história já tinha passado, tipo, eu não poderia mais gostar dela ou de fato fazer qualquer coisa, até porque na minha cabeça não era mais a gente, aquelas pessoas lá de junho que tinham se beijado. Até que chega em janeiro e, bom, a gente volta às aulas e agora no novo ano eu mudo de sala, né? Ou melhor, a escola toda muda de sala e aí, bom, a gente é jogado em um monte de sala aleatória, dividindo totalmente a sala do ano anterior, tá ligado? Então meio que eu me desfaço de todas as pessoas que eu falava. Não que, bom, seriam meus amigos, mas que eram os caras que eu conversava na minha sala, sabe? Nisso, algum dos caras ainda que eu falava caíram na minha sala e, o melhor, memória
memórias. Agora era da minha sala, guys. Então assim, eu ainda tava naquele bagulho de tentar esquecer ela. E agora como é que eu ia esquecer de uma pessoa que tava todo dia na minha frente? E bom, penso comigo mais uma vez de que será que é necessário eu fazer isso comigo mesmo? Será que é necessário eu de fato fingir pra mim mesmo que não gosto da pessoa? Talvez não, mano. Talvez eu de fato deva aceitar isso. Devo aceitar que ela é legal e que eu gosto muito dela. Então por que esconder isso dela? Por que esconder isso de mim? Por que não falar isso pra ela? E aí eu falo que, bom, será que a gente ainda pode ter algo depois de tudo que aconteceu, depois de você ter tido seu relacionamento em que, bom, depois você me contou que foi totalmente deturpado, mas será que agora que a gente tá bem, a gente pode ter algo? E bom, ela ainda me dizia que tava totalmente abalada ainda com o relacionamento antigo dela e eu totalmente respeitei essa decisão dela. Falei que, bom, independente do que acontecesse, eu estaria ali pra ajudar ela, pra, bom, ser um apoio pra ela. Não que ela não tivesse amigos, inclusive ela tem uma amiga maravilhosa com ela, só que eu também tava ali me dispondo pra ela, tá ligado? Eu falei, pô, eu tô aqui disponível caso você queira ter uma conversa legal às vezes. E, bom, é isso, tá bom? Vou estar aqui, guys. Do mesmo jeito que você foi incrível comigo quando eu precisei, eu também vou estar aqui pra quando você precisar. Então pode me comunicar assim que você achar necessário. E isso em janeiro, até que chega fevereiro e a gente começa a flertar com mais frequência e com mais intensidade. No caso, parecia de fato um flerte e parecia que de fato a gente tava se dando bem. Até que eu deixo as coisas fluírem e aí eu de novo mais uma vez vou perguntar pra ela e falo, mano, tá tudo bem? Será que a gente tá bem agora? Tipo, pô, tamo aí, né? Olha aí, ó. Gente, olha aí, ó. Nossa, que legal. Será que dessa vez rola, guys? E bom, eu também não queria pressionar ela, só que eu sinto que isso foi o problema. O fato de eu querer um relacionamento e ela ainda tá machucada com o relacionamento antigo dela. Então, isso foi o total cúmulo da merda toda ter acontecido. Bom, eu meio que tava, entre aspas não, eu acho que bem de fato, assim, eu tava meio que induzindo ela a fazer algo que ela não queria. Eu tava meio que, pô, mano, mas eu gosto muito de você, eu queria ter um relacionamento com você. Só que ela não tava bem pra ter um relacionamento comigo. Ou melhor, um relacionamento com ninguém. Então, eu querer isso não ia ajudar ela a me querer, entendeu? Porque se ela não queria, que eu ia ter que ficar forçando ela a querer, entendeu? E bom, eu sinto que isso foi um dos principais descasos, assim, um dos principais motivos pra a reação em que tivemos em abril. Que, bom, começou abril, eu falei, putz, muito foda, mano. Lembra que eu comecei a conversar com ela em abril do ano passado, em 2025? Pô, muito foda. Agora faz um ano, o que que eu vou fazer? Vou dar um presente muito pica pra ela. Fui lá e fiz um desenho muito foda do Hidan e dei pra ela. Fui lá e dei a Mitsuri também, porque ela gostava pra caralho. E não, o desenho do Obanai com a Mitsuri que eu tô fazendo não tem nada a ver com eu e memórias. Ah, mas esse desenho foi feito em março. Vocês ainda se conversavam em março. Vocês se fletavam em março. Será que isso não tem nenhum envolvimento? Não, guys. Isso não tem nada a ver, você tá metendo louco. Bom, dei vários presentes pra ela, porque a gente já tinha feito um ano de amizade. Poderia ser um ano de namoro? Sim, mas ela dificultava a minha vida. Até que, infelizmente, de março pra abril, eu volto a ter uma depressão fodida de, mano, muito merda, entendeu? Toda a pressão dessa porra dessa escola tava me matando, entendeu? E eu sinto que, infelizmente, isso acabou respingando na nossa amizade ou em toda a nossa relação ali que a gente tava se criando. Isso foi uma bosta do caralho, porque eu sinto que, de fato, o meu mal-estar e, bom, sempre ter crises na escola fazia com que ela sentia medo de se aproximar de mim novamente. E isso era uma merda, porque as únicas pessoas que me ajudavam naquele lugar era ela e a amiga foda da gente. E mesmo assim, tipo, não era justo com nenhuma das duas eu ficar tendo isso e, bom, nossa, quando eu tiver isso é só comunicar elas, ou melhor, solicitar elas que elas irão me ajudar e tá tudo bem. Não, eu precisava de uma ajuda bem mais instruída nesse requisito. Então, bom, eu acho que por conta disso, de toda essa situação, aconteceu a mesma coisa que tá acontecendo com o desenho da Mitsuri com o Obanai, se esvaindo. Ou seja, assim como o desenho do Obanai com a Mitsuri, essa história acaba agora. Bom, agora voltando para o presente novamente, eu tenho uma atualização nova sobre o caso entre eu e a Memórias. Que é o fato de que a gente se reaproximou novamente, e eu acho isso muito foda, porque ela é uma garota muito zica, entendeu? Então, eu tô muito feliz com toda essa situação, da gente ter voltado a se reaproximar. Isso
é muito importante pra mim, então só queria atualizar isso mesmo, ok? Agora vamos de fato pra finalização do vídeo em si, porque muitas emoções, guys. E bom, no mais é isso. Eu quero novamente agradecer mais uma vez a todo mundo que mandou suas histórias, ok? Eu fiquei muito agradecido em as pessoas de fato quererem participar do meu vídeo. Isso foi muito legal, ok? Eu peço desculpa por não ter colocado todas as histórias, ok? Tem muitas histórias que nem seria possível ser colocadas em um vídeo, porque, mano, era cada bizarrice que, meu Deus, mano. Agora eu também quero agradecer a todas as pessoas que fizeram parte aí da minha vida, ok? Essas duas pessoas aí significativas na minha vida amorosa, ok? A Carruagem, sinceramente, nem eu e nem ela, era questão de realmente gostar um do outro, a gente não se gostava. E tá tudo bem, porque eu sabia disso e ela sabia disso, e a gente se resolveu sabendo dessa nossa similaridade aí sobre esse ponto, tá ligado? E bom, eu não tenho problema nenhum com a Primavera, eu desejo tudo de bom e do melhor pra ela, e também com a Memórias, mesmo a nossa história sendo meio que acabada, de uma maneira meio despretensiosa, eu não desejo nenhum mal pra ela, ok? Eu desejo que ela seja uma pessoa muito feliz, e que, bom, todas as pessoas aí que fizeram parte da minha vida consiga realizar seus desejos, suas metas, seus sonhos, e bom, eu espero tudo de bom e o melhor que essa vida possa proporcionar pra cada uma delas, ok? O bagulho é amor, galera, paixão aqui, ó, paz nos estádios. Bom, mas é isso. Eu fico muito grato aí a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. E, bom, que tenha gostado do desenho minimamente. Eu desejo um bom sábado pra gente. E até mais no próximo vídeo. Tchau.